Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Rita de Cássia. Hoje a nossa igreja inicia este tempo forte, nós costumamos dizer, é o tempo da penitência, é o tempo da conversão, é o tempo favorável, como mostram-nos as leituras. A iniciar pelo profeta Joel, que ele vai dizer: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, aproveitar a ocasião que é favorável. Aproveitar que o coração de Deus, nesse momento, está muito mais cheio da sua misericórdia. E depois Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer também de reconciliar-se com Deus. Ele usa a expressão: agora é o dia da salvação. O Senhor está a nos falar para agarrarmos esta oportunidade que Ele nos oferece. O tempo chegou. É este o tempo favorável. Então, ao iniciarmos a quaresma, vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar fazer desta quaresma uma quaresma que nós nunca tenhamos vivido da forma como devemos viver esta. Vamos fazer esse propósito com Deus, de que esta nossa quaresma de 2023, ela seja diferente. Eu me lembro, e vocês também talvez tenham escutado isso de alguém, nos anos em que nós passamos pelo flagelo da pandemia, e que a gente vinha aqui na igreja, quarta-feira de cinzas, tudo fechado, só eu, o padre, um seminarista, aliás, um ministro e um acólito ali, e mais ninguém. Um músico, só podia um músico. E a gente cruzava com as pessoas e as pessoas diziam assim: ai, eu daria tudo para que pudesse voltar tudo novamente, eu faria isso, eu faria aquilo. Mas a pessoa nem pensava que ela poderia não passar pela pandemia, como muitos e muitas irmãs não passaram, morreram, não estão aqui agora. Mas nós ficamos, nós atravessamos esse mar revolto, e isto já é motivo de assumirmos o propósito de viver esta quaresma de uma forma diferente, porque a gente nem sabia se ia viver mais alguma quaresma. Agora não, nós sabemos, estamos hoje iniciando, e com ela esse tempo de 40 dias. 40 dias na Bíblia é um número muito frequente. Nós vemos os 40 dias, aliás, os 40 anos de peregrinação do povo no deserto, os 40 dias do dilúvio, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, os 40 dias de Jesus no deserto. Então, ou seja, antes dele começar o seu ministério. Então, nós vamos caminhar agora, até chegarmos à Semana Santa para celebrarmos o Tríduo Pascal. E a gente pode dizer que esse costume surge cerca de 200 anos depois de Cristo. Os cristãos começaram a preparar a Páscoa em 3 dias. Eles faziam nesses 3 dias a oração, o jejum, muito forte, muito ali concentrado. Depois a própria igreja aumentou esse tempo para 40 dias, dando essa simbologia que falei. E assim então surge a quaresma, que costumamos dizer que no tempo da quaresma o coração de Deus se torna muito mais misericordioso do que já normalmente é. As cinzas que nós vamos usar hoje, elas são resultado da queima dos ramos que foram abençoados no domingo de Ramos do último ano passado. É como se a gente fizesse um link, né? Alguém me perguntou essa semana enquanto eu falava isso, eu disse, mas e se não tiver ramo? O sacerdote vai abençoar e vai fazer a cinza da mesma forma. Vai jogar água benta, não vai ficar sem o ramo, porque se por acaso não tiver, se tiver sido destruído. Então é só para vocês saberem de onde é que vêm essas cinzas que serão impostas em vocês. A quaresma nos chama a piedade de 3 formas o exercício: esmola, jejum e oração. Mas devemos tomar muito cuidado, como nos fala o Evangelho, para não cairmos na tentação de querer aparecer, ou de se mostrar mais santo do que os outros, mais piedoso do que os outros. A nossa igreja
não precisa de pessoas que vivam de aparências. Nós precisamos de pessoas comprometidas com o testemunho, comprometidas com a verdade. O cristão não deve de forma alguma confundir penitência com sofrimento, penitência com dor, penitência com cara fechada, com tristeza. Não é nada disso. É claro que a gente diz assim, o tempo da quaresma nos convida à contrição. É por isso que o padre dizia, nós não vamos cantar aleluia, não vamos cantar glória. Os músicos devem tomar muito cuidado com as músicas que cantam, porque eu não posso cantar também qualquer música aqui, né? De repente está todo mundo pulando, batendo palma, porque é um tempo de contrição, é um tempo de olhar para dentro, é um tempo de se recolher. É isso que a igreja pede durante esses 40 dias. Para nós cristãos, a penitência então deve ser encarada como um treinamento com a finalidade de nos ensinar a dominar os impulsos que às vezes nós temos e que nos afasta de Deus. Vamos pegar, por exemplo, o jejum. É um dos exercícios que nós fazemos. E o jejum, eu tenho vontade de comer. Eu quero comer, eu estou com fome. Mas aí eu estou dominando esta vontade. E por que eu estou dominando essa vontade? Por causa de Deus. Porque eu fiz o propósito de jejuar. Então vejam bem que interessante, porque aí se você consegue cumprir o jejum, você fala, eu consegui dominar a minha vontade. E aí você vai poder, nesse exercício, aprender a dominar outras vontades que são pecados. Comer não é pecado, exceto a gula, mas você vai aprender a dominar outros instintos que nós temos, de às vezes fazer certas coisas. Por isso que o Evangelho fala de uma sincera relação com Deus. Não fazemos o jejum para mostrar para o outro, mas sim para Deus. Mas eu repito toda quarta-feira de cinza isso e faço questão, para que ninguém possa dizer que não sabe, ou que esqueceu. Primeiro, qual que é a diferença de jejum e de abstinência? Que muita gente não sabe. Vamos lá. O jejum pode ser de diversas formas. Tá? Nós temos o jejum da igreja. O que é o jejum da igreja? É o jejum que você vai fazer as 3 refeições principais. Vai tomar café da manhã ao levantar, vai almoçar e depois à noite vai jantar ou tomar um lanche. Mas é claro que se você puder, vai diminuir a quantidade. Se você costuma comer 3 pãezinhos de manhã, coma 1. Se você repete 2 pratos no almoço, coma 1. E nos intervalos não se come absolutamente nada, apenas água ou remédio, que remédio não quebra jejum. Esse é o jejum da igreja. Tem aquele jejum absoluto que eu não aconselho as pessoas a fazerem, a não ser que estejam acostumadas. O que é o jejum absoluto? É você não comer nada, mas absolutamente nada durante o dia inteiro e deitar e dormir até outro dia. Ou seja, não toma suco, não toma refrigerante, não come fruta, não almoça, não janta, não toma café, não come nada. Somente água e remédio, se por acaso tomar. É um jejum muito rigoroso. A gente diz assim, se for para você fazer esse jejum e ficar xingando, fazendo cara feia, falando palavrão, é melhor que não faça. Procura uma outra forma de jejum. Você pode fazer o jejum a pão e água. É simples, é comer pão e beber água. Quando está com fome, come pão e depois bebe água. Tem gente que faz o jejum à base de líquidos, não come nada sólido. Então, ou seja, existem várias formas e você escolha a sua. Tá? Mas o importante é que todo jejum seja debaixo de oração. Se você fizer jejum, mas não estiver rezando, isso não é jejum, isso é regime para emagrecer. O jejum, principalmente à noite, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai falar, graças a Deus eu consegui fazer. Aí você vai dizer, então eu vou oferecer esse jejum que eu fiz hoje. Eu vou oferecer a Deus pela minha família, pela minha paróquia, pelo meu padre. Eu vou oferecer a Deus pela saúde do fulano. Ou seja, você ofereça a Jesus pelas vítimas da enchente, pelas vítimas do terremoto. Olha que coisa bonita. Você conseguiu fazer esse exercício de piedade. Então, o jejum, gente, é isso. E quando eu faço o jejum, implica automaticamente
na abstinência da carne. A gente chama de carne do sangue quente. Não dá para explicar isso aqui agora, mas só para vocês entenderem. Tem gente que pensa assim, não pode comer carne vermelha, mas carne branca eu posso comer. Não, carne de frango é carne branca e não pode. O que pode comer é carne de peixes. Tá? Então, quando eu estou fazendo jejum, eu faço também junto à abstinência de carne. Agora, quando eu falo a palavra abstinência sozinha, eu posso fazer abstinência de carne sem estar fazendo jejum. Vou repetir para vocês. Eu sou obrigado pela igreja a fazer jejum quarta-feira de cinzas, que é hoje, e sexta-feira da paixão. Então, esses 2 dias também não pode comer carne. Coma ovo, coma peixe, sardinha, sei lá o que, omelete. Tá? Agora, se de repente se você quer fazer jejum na quarta-feira que vem, então nesse dia você faz jejum e não come carne. Agora, se você for fazer abstinência, tem gente que faz abstinência da quaresma inteira. E eu vou citar algo. Abstinência significa abster-se de algo, deixar de consumir algum tipo de alimento que você gosta muito. Por exemplo, tem gente que chega na quaresma e diz assim, eu não vou beber Coca-Cola durante os 40 dias. Eu não vou comer chocolate durante os 40 dias. Eu não vou tomar cerveja. Para quem fuma, eu não vou fumar. Ou seja, eu vou fazer um sacrifício de algo que eu gosto. Você gosta de jiló? Não, né? Então não vai fazer abstinência de jiló. Não vou comer jiló durante 40 dias. Tem que ser uma coisa que você gosta. Porque para você sentir e você oferecer isso a Deus com muito mais alegria. Então, vocês entenderam que a abstinência não precisa ser só de carne. Pode ser de várias outras coisas. E lembrar também orientação e ensinamento da igreja, quando esse evangelho de Mateus fala tanto de não querer aparecer, de não fazer cara feia, de não ficar bravo, de não jejuar de forma que ninguém saiba que você está jejuando. Né? Se alguém chegar para você e perguntar assim, nossa, mas você está com o olho tão fundo, a impressão sua. Não, mas tem gente que já está doidinho para falar, é que eu estou fazendo jejum. Não, aí já perdeu o valor do teu jejum. Não fica falando para os outros, anunciando que você está fazendo jejum. E a igreja nos ensina, quem está doente, às vezes a mulher que está grávida, dependendo das circunstâncias, não precisa fazer o jejum. O doente, por circunstâncias óbvias, às vezes até pela quantidade de remédio que toma, precisa se alimentar, porque senão vai prejudicar a doença. Então o doente, a mulher grávida, o idoso. Então, quem tem de 60 anos para cima não precisa fazer jejum. Não é obrigatório, mas se quiser fazer, pode, não tem problema nenhum. Se você tem mais de 60 anos e tem condições, agradeça a Deus por estar em condições e faça, então, também o seu jejum. Tá? Então, essas são as orientações que a igreja passa para nós vivermos esse tempo de quaresma. E eu encerro lembrando que hoje também nós estivemos junto ao bispo no Palácio Episcopal em Ribeirão Preto para fazer o lançamento da campanha da fraternidade na coletiva de imprensa na manhã de hoje. E a campanha da fraternidade desse ano, como vocês podem olhar aqui pelo cartaz, ela fala sobre a fome. E o lema é, dai-lhes vós mesmos de comer, da multiplicação dos pães do Evangelho de São Mateus. E o cartaz traz 2 elementos básicos da nossa alimentação, arroz e feijão, com as mãos de jovens, crianças e idosos. São alimentos tipicamente brasileiros, e a gente lembra esse mapa da fome que atormenta tantas famílias, que atormenta tantos pais, tantas pessoas preocupadas, e a igreja reza. A igreja quer sensibilizar, a igreja quer se preocupar. Eu lembro vocês que às vezes tem gente que fala assim, vou botar o joelho no chão e vou rezar. Quando os apóstolos chegaram para Jesus e disseram para ele, eles não têm o que comer, manda-os embora. Jesus deu uma ordem para ele, dai-lhes vós mesmos de comer. Então às vezes é bom, vale a pena rezar, mas às vezes a gente precisa também arregaçar a manga e ajudar aquele que está passando necessidade. Eu lembro aqui um ensinamento de um grande santo, doutor da igreja, São João Crisóstomo. Ele diz assim, no século IV, gente, isso faz 1600 anos. Ele diz assim, que proveito resulta se você ornar a mesa de Cristo com taças de ouro
E o Cristo morre lá na rua, na pessoa do pobre. Sacia primeiro o pobre, e o que sobrar você arruma o altar. Um santo da igreja dizendo isso. Destacamos também uma santa mulher e um homem a caminho dos altares, que dedicaram a sua vida aos pobres, em especial para matar-lhes a fome. Santa Teresa de Calcutá, que dizia: quando alguém morre de fome, quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem eu e nem você cuidamos dele. Isso é muito profundo para nós sairmos daqui e pensar e rever a nossa vida. Dom Helder Câmara dizia: se eu tenho fome, o problema é meu. Se o meu irmão tem fome, o problema é nosso. Que nós possamos então pedir a Deus que nessa quaresma nós possamos também lembrar que quando nós estamos com alguém com fome, um famélico, nós não estamos diante de uma doença, nós não estamos diante de uma moléstia que você cura com uma injeção, que você faz uma cirurgia, a fome vai embora e não volta mais, que você dá um remédio, uma vacina, a fome vai embora e não volta mais. Não, você dá comida hoje, amanhã ele está com fome de novo. É preciso pensar também desta forma, tá? As pessoas precisam comer todos os dias. Se você tem a comida em casa, agradeça a Deus, não desperdice e, se possível, ajude aqueles que necessitam. Eu peço a vocês que vamos ficar em pé. Eu vou, só um trechinho da oração da campanha da fraternidade, eu vou pedir para que vocês repitam comigo, para encerrarmos essa reflexão na abertura da nossa quaresma deste ano. Repitam comigo: Pai de bondade. Pai de bondade, Ao ver a multidão faminta, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães repartiu 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer.